Como é que funciona um relógio radiocontrolado? Saudações e complicações. Saudações e complicações, meus queridos amigos! Eu sempre digo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal GMT-13, o canal que você sabe descomplica as complicações. E no vídeo de hoje a gente vai descomplicar mais uma complicação. A gente vai falar sobre os relógios radiocontrolados, como que funciona essa tecnologia. Mas antes de explicar esse funcionamento, é claro, convidar você a se inscrever no nosso canal e aproveita, já deixa aí o seu like. Como que funciona toda essa tecnologia? Eu quero exemplificar, utilizar de uma linha de exemplos para a gente chegar lá no final e você entender de uma maneira mais clara como que funciona um relógio radiocontrolado. E a gente começa falando sobre o seu coração. Exatamente, seu coração ele está aí pulsando numa frequência. Essa frequência é ditada pela nossa necessidade de oxigênio no nosso organismo. Se a gente está em repouso, o nosso coração ele pulsa numa frequência. Se a gente está realizando algum tipo de atividade, ele acelera essa frequência para, é claro, suprir a nossa necessidade de oxigênio. Se a gente transferir toda essa dinâmica do funcionamento de um coração para um relógio de pulso, a gente vai notar que existem algumas similaridades. É claro que toda essa variação de frequência num relógio, ela é prejudicial à sua precisão. Então o relógio ele precisa ter um funcionamento bem linear para que seja preciso. E quais foram os equipamentos que a gente desenvolveu ao longo da nossa existência para essa precisão ser alcançada? No começo a gente tinha os chamados pêndulos, aqueles relógios antigos. Você tinha o funcionamento desse pêndulo, ali era o coração do relógio, era ele que ditava a frequência de funcionamento do relógio. Cada ciclo, cada ida e vinda equivalia a 1 segundo. Nos relógios de pulso, ou relógios de punho, como alguns chamam, essa frequência é ditada pelo funcionamento daquela molinha que tem dentro do sistema de escapamento do relógio. Ela que dita todo o funcionamento, toda a precisão do relógio de pulso. E essa tecnologia ela é falha. O pêndulo, né, você tem influência da gravidade, você tem influência da temperatura, você tem uma série de fatores que alteram o passo desse funcionamento, tanto nos relógios de pêndulo quanto nos relógios mecânicos. Você tem uma variação devido a esses fatores. Em 1927 foi criado o sistema de quartzo, muito mais preciso que os sistemas mecânicos até então. Em 1969 foi lançado o primeiro relógio de pulso a quartzo, mas essa tecnologia foi inventada em 1929, 27 ou 29, acho. E resumidamente, como que ela funciona? Eu tenho um vídeo aqui explicando como funciona o relógio de quartzo mais detalhadamente, mas para simplificar, você tem um cristal de quartzo onde você aplica nele uma carga elétrica. Quando você aplica essa carga elétrica no cristal de quartzo, ele vibra. E é a contagem dessa vibração que determina ao circuito, num relógio quartzo, que se passou 1 segundo, pelo fato do quartzo ter uma característica chamada de piezoeletricidade. Ou seja, quando você aplica uma carga elétrica, ele vibra e esse ato de vibrar também produz uma carga elétrica. E é essa contagem dessa carga elétrica que o circuito conta para saber que se passou 1 segundo. Quantas vezes ele precisa vibrar? 32.768 vezes por segundo para o cristal, para a placa saber que se passou 1 segundo. Um sistema muito mais preciso que a gente tinha até então, mas ainda assim passível de falhas, pelos mesmos motivos dos movimentos mecânicos. Você tem temperatura, você tem o tamanho do cristal de quartzo, você tem gravidade, até mesmo a gravidade influencia nessa equação toda. Então, para você adquirir, você conseguir toda essa frequência muito linear num relógio de quartzo é muito difícil, o que acaba ocasionando que o relógio atrase ou adiante. E como que os cientistas tornaram essa tecnologia ainda mais precisa, ainda menos passível de erros? Criando o chamado relógio atômico. Fazendo um parênteses, você sabe o que é um segundo? O que define um segundo? Em 1967 foi padronizado nos Estados Unidos
que 1 segundo equivalia à vibração, utilizando o átomo césio-133, equivalia a, deixa eu pegar minha colinha, 9.192.631.770 vibrações do átomo césio-133. Exatamente, se você já achava que a vibração do quartzo era alta, imagine todo esse número num segundo. A dinâmica de funcionamento de um relógio atômico utilizando o átomo de césio lembra um pouco o funcionamento do quartzo. Você aplica rádio numa molécula de césio e ela ressona, ela emite também uma vibração, e com equipamentos precisos, equipamentos muito sofisticados, você mede essa quantidade de oscilação e você tem ali o segundo. Esse é o princípio básico do funcionamento do relógio de átomo, relógio atômico, por isso esse nome, relógio atômico, por causa do átomo que foi o átomo padrão. O primeiro relógio acho que utilizava amônia, acabou não se tornando tão preciso, e ao passar do tempo utilizaram o césio-133. Essa é, de uma maneira extremamente simplificada, a dinâmica do funcionamento de um relógio atômico. Você tem uma molécula de césio, você aplica uma radiação nela, as moléculas elas começam a oscilar, e é a contagem dessa oscilação que sensores determinam que se passou 1 segundo, exatamente toda aquela quantidade ali de vibrações num segundo que a gente viu há pouco. E aí você se pergunta, nossa Leandro, então o meu relógio tem toda essa tecnologia? Não, ele não tem. O que um relógio radiocontrolado tem é um pequeno receptor que recebe sinais vindos de 6 antenas espalhadas pelo mundo para que eles se calibrem, se coordenem. Alguns relógios atômicos possuem antenas próximas que jogam esse sinal, né, e que são captados por relógios que se calibram para saber qual que é a hora, exatamente com base ali no relógio atômico. São 6 antenas, uma nos Estados Unidos, uma na Inglaterra, uma na Alemanha, uma na China e 2 no Japão. A de maior alcance é a dos Estados Unidos, que engloba todo o país, parte do Canadá e alguns países ali da América Central. As outras antenas, em torno de 1000 milhas é o alcance dela. Tem um relógio atômico, joga o sinal para essa antena e essa antena irradia. Os relógios que possuem essa tecnologia, que estão no alcance dessa antena, fazem essa sincronia, geralmente no período da noite, que é onde as ondas de rádio se propagam melhor na ionosfera, para que os relógios recebam este sinal. Se você tem um relógio radiocontrolado aqui no Brasil, essa tecnologia é inútil, afinal, porque o sinal não chega até aqui para que haja essa sincronia. Essa é a tecnologia mais precisa que existem nos relógios de pulso até hoje, são os relógios radiocontrolados, desde, é claro, que estejam no alcance dessas antenas. Mais preciso do que isso, só os sistemas de GPS, que recebem os sinais via satélite, são muito mais rápidos, né, do que todo esse tempo de propagação do sinal das antenas. Então, se você tem um GPS, a sua hora é muito mais precisa. E afinal de contas é muito necessário, afinal de contas várias tecnologias utilizam essa sincronia de tempo por GPS. A própria internet utiliza tempo atômico, e a aviação utiliza, a aviação controlada por GPS utiliza o horário atômico, e eles precisam ser muito precisos. Se você tiver uma alteração do tempo que um sinal vai para um satélite e chega e retorna à Terra de novo, se você tiver uma alteração de 1 microsegundo, você já tem aí um erro de 300 metros. Então imagina aí essa tecnologia utilizada na aviação, por exemplo, se os aviões voassem via GPS com uma margem de erro de 300 metros. Isso aí seria catastrófico. Então é claro que toda essa tecnologia precisa de uma precisão muito grande. Para você ter uma ideia, um relógio atômico que é utilizado lá nos Estados Unidos, que fica na cidade de Colorado. Os Estados Unidos tem vários relógios atômicos, mas que emite esse sinal é um que fica no Colorado. Se esse relógio fosse criado junto com o Big Bang, que foi o começo de toda a nossa existência, no dia de hoje ele teria menos de 1 segundo de atraso, para você ter uma ideia de quão preciso é essa tecnologia. É isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que agora você saiba como é que funciona, de uma maneira bem simplificada, os relógios radiocontrolados. Não deixe de conferir o nosso site lojagmt.com.br.
Dá uma olhadinha lá nos nossos relógios, nas nossas pulseiras. Se inscreve também na nossa conta no Instagram, GMT-3. Toda e qualquer ação que eu tiver em relação ao site, quando chegar relógio, quando tiver promoção, eu sempre vou avisar lá no Instagram para você saber em primeira mão. Então se inscreva lá para você também fazer parte lá da nossa família no Instagram. Um grande abraço, que Deus possa abençoá-lo sempre, cada vez mais, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, galera, um abração, tchau, tchau.